Uma introdução ao litígio de Lago Agrio. A ação ajuizada contra a Chevron Corporation no Equador foi arquitetada por advogados norte-americanos e financiada por fundos hedge e outros investidores especuladores. Eles contrataram um exército de consultores, lobistas e especialistas em relações públicas para manipular provas e criar uma falsa narrativa de defesa dos direitos humanos no Equador. O grupo até mesmo produziu um documentário em causa própria, chamado Crude, como parte de um golpe multibilionário. Mas, por meio de provas produzidas em ações judiciais nos Estados Unidos, a Chevron Corporation expôs a fraude utilizando vídeos, e-mails e documentos internos dos próprios advogados dos autores. Essas provas incontestáveis, incluindo mais de 600 horas de gravações não apresentadas na edição final do documentário Crude, retratam detalhadamente a falsificação de provas, corrupção e conspiração governamental permeando esse litígio fraudulento. Embora os advogados aleguem representar 30 mil indivíduos indígenas na Amazônia Equatoriana, na verdade, existem apenas 48 autores nomeados na ação, e muitas das suas assinaturas nas procurações anexadas à petição inicial foram forjadas. Maria Aguinda, a principal autora da ação, disse à equipe de filmagem de Crude que ela não sabia que estava processando a Chevron Corporation. Os advogados dos autores fizeram com que ela assinasse os documentos para ajuizar a ação, dizendo-lhe que ela estava se inscrevendo em um programa para receber medicamentos gratuitos. Em 4 meses vou trazer medicamentos para que você se cure. Pero primero que firme aquí en ese papel. Le han hecho firmar. ¿Ya? Después, en 4 meses voy a volver. No ha vuelto en 4 meses, sino al año. Cuando Manuel Pallares y abogado Cristóbal Bonifaz llegan acá diciendo de que usted es una demandante al juicio a Texaco. Ahí supo que ele había sido demandante. ¿Ya? A verdade é que este caso nunca foi sobre como ajudar os povos indígenas. Até os próprios advogados admitem que os mesmos não receberão nada ao final. O advogado norte-americano dos autores, Steven Donziger, foi gravado explicando seu incentivo para aceitar o caso. O caso também não era sobre os fatos reais. We need to make facts that help us, and the facts that we need don't always exist. It's another key point about litigation. You have to get the right facts. And if they don't exist in an obvious way, you got to go figure out how to make them. Otherwise, you're going to lose. I once worked for a lawyer who said something I've never forgotten. He said, facts do not exist. Facts are created. A Texaco Petroleum, ou TexPet, atuava na exploração de petróleo na região oriente do Equador, por meio de um consórcio com a Petroequador, empresa estatal daquele país desde 1973. Quando o consórcio foi extinto em 1992, a TexPet celebrou acordos com o governo do Equador e as principais municipalidades e províncias da região, para remediar parte dos impactos ambientais causados pelas atividades do antigo consórcio. Para tanto, gastou 3 anos e 40 milhões de dólares, bem como investiu em programas sociais e de desenvolvimento para as comunidades locais. Todas as ações foram supervisionadas e aprovadas pelo governo equatoriano e pelas municipalidades e províncias, que isentaram a TexPet de qualquer responsabilidade pelos atos do consórcio. Vale lembrar que, nessa época, a TexPet não tinha qualquer relação com a Chevron Corporation, da qual veio a se tornar subsidiária indireta anos depois. Como a TexPet já tinha cumprido com as suas obrigações contratuais, os advogados dos autores tiveram de recorrer à falsificação e à fraude durante a ação de Lago Agrio, falsificando até mesmo relatórios de seus próprios peritos para que pudessem sustentar a alegação de contaminação da região pela empresa. I did not reach this conclusion, and I did not write this report. Então, os advogados dos autores pagaram a Stratus Consulting, uma empresa de consultoria ambiental,
para escrever anonimamente um relatório indicando supostos danos de 27 bilhões de dólares, que foi assinado por Richard Cabrera, o perito supostamente independente nomeado pelo tribunal. Os advogados dos autores ressaltaram a imparcialidade de Cabrera e negaram qualquer ligação com ele, embora o pagassem simultaneamente por uma conta secreta. So, it is a fact that the Cabrera report was in part written by Stratis, isn't it? Stratis wrote up parts of the report, or materials, I should say, that were adopted by him verbatim. So, with that caveat, the answer to your question would be yes. Excuse me, when you we went through this on Saturday. When you say materials, we're talking about actual drafts of text which were then adopted verbatim in the Cabrera report, both in April and then again in November, correct? Yes. Esse plano fraudulento foi exposto quando a Chevron Corporation descobriu a minuta final do laudo Cabrera, nos computadores dos advogados dos autores, anexados a e-mails, onde eles confirmam estar dando os retoques finais no laudo antes de Cabrera protocolar o laudo sem alterações no dia seguinte. Enquanto isso, advogados e consultores dos autores secretamente reconheceram em e-mails internos que não possuíam nenhuma prova de contaminação da água na região de Lago Ágrio. Sem provas científicas que mostrassem contaminações ou danos ambientais, os advogados dos autores tentaram intimidar os juízes e explorar o que eles afirmaram ser um judiciário equatoriano fraco, corrupto e politizado. The only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. You know, it's the culture. It's disgusting. A dimensão chocante dessa fraude foi descoberta pela justiça norte-americana, quando os advogados equatorianos descobriram que um tribunal nos Estados Unidos da América havia autorizado a exibição de seus documentos confidenciais que demonstram sua cumplicidade com Cabrera. Um deles escreveu para Steven Donziger que os efeitos são potencialmente devastadores no Equador. Além de arruinar o processo, podemos ir todos os seus advogados para a cadeia. Agora, depois de uma sentença no valor de 19 bilhões de dólares, sem qualquer base legal ou científica, ter sido proferida pelo judiciário equatoriano, especialistas descobriram ainda outra fraude. A sentença propriamente dita foi escrita anonimamente pelos advogados dos autores. A linguagem dos advogados dos autores e os documentos confidenciais de seus consultores aparecem transcritos de maneira literal na sentença. No final, a ação dos advogados dos autores pode ser bem resumida por Steven Donziger. You say whatever you want. In the end of the day, there's 1,000 people around the courthouse, you're going to get what you want. This is all for the court, just a bunch of smoke and mirrors and bullshit. It really is.